hoje, como vocês puderam ver aí já no título do vídeo, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o jejum. Isso que é algo muito importante na nossa vida, muito importante mesmo, que talvez vocês nem imaginam o quanto é importante pra gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jejum, nós vamos aprender um pouquinho sobre o jejum. Bom, gente, o jejum, ele é um período que você abre mão de comer para finalidades espirituais, por um período definido e um propósito também definido, que você esteja querendo resposta de Deus, ou que você está fazendo um compromisso com Deus. É algo que você abre mão para que você possa mesmo ouvir a voz de Deus. E nós vamos ler um versículo que diz um pouquinho a respeito do jejum. E o versículo é Mateus 6, do 16 ao 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume os cabelos, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Esse versículo, gente, é muito importante, que já diz como devemos jejuar, o que Deus quer quando estamos jejuando. Mas vamos entender um pouquinho. Qual que é o propósito do jejum? O jejum, gente, ele não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum, ele vai mudar você, ele vai transformar você. O jejum, ele deixará o nosso espírito mais forte, porque ele vai mortificar a carne. Esse é o propósito do jejum, é o principal propósito: mortificar a carne e fortalecer o espírito. O jejum, ele nos ajuda a libertar a nossa fé, o que nos dá autoridade sobre o inimigo. Apesar do propósito central do jejum ser mortificar a carne, tem muitos outros propósitos que fazemos com o jejum. E tem outros motivos para jejuar, como arrependimento dos pecados, aflições, confissões, enfermidade, estar na presença do Senhor. Isso tudo são coisas que nos levam a jejuar. E existem 3 tipos de jejum, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro tipo de jejum é o jejum parcial. O jejum parcial é você escolher algum tipo de alimento para que você jejue. Você não vai jejuar totalmente, você não vai ficar sem comer por esse período. Você vai escolher um tipo de alimento para você jejuar por um período específico que você vai decidir qual é. O segundo tipo de jejum é o jejum normal. Como é o jejum normal? É o jejum que nós vemos mais normal, a gente vê, né? Que é o jejum que você não vai comer nada por um determinado tempo e vai tomar apenas água. Esse é o jejum normal que praticamente todos fazemos, que é você não comer nada e só tomar água. O terceiro tipo de jejum é o jejum total. É a abstinência de tudo, inclusive da água. Você não vai tomar nem água. Na Bíblia nós encontramos poucas pessoas que fizeram esse jejum total, de no máximo 3 dias. A medicina, ela adverte quanto a ficar mais de 3 dias sem colocar nada na boca, sem comer nada. Por isso o principal assim no jejum total é no máximo 3 dias. Agora vamos falar um pouquinho sobre a duração do jejum. Quanto tempo deve durar o jejum? A Bíblia, ela não determina um tempo específico. Então cada um pode decidir quanto, como e quando jejuar. Cada um tem a livre-arbítrio para decidir quanto tempo quer jejuar, quando quer jejuar e o quanto quer. Mas eu, gente, aconselho jejuar no mínimo, não esqueçam, no mínimo 6 horas por dia, e começar logo quando você acorda. Quando você acordar, você vai orar, você já oferece esse jejum para Deus, e de no mínimo 6 horas sem comer. E aí você decide qual tipo de jejum que você vai fazer. Se for o normal, você vai poder beber água, mas no mínimo eu aconselho 6 horas, já tá bom. Para começar, 6 horas no mínimo quando você acordar. E quais são as bênçãos do jejum? Bom, gente, as bênçãos do jejum, elas são em todos os níveis da nossa vida. Ele nos traz bênção espiritual, bênção sentimental,
bênção mental, bênção física, bênção financeira. Ele nos ajuda em todas as áreas na nossa vida. O jejum nos ajuda em todas as áreas. E o jejum nos ajuda a obter sabedoria, avivamento, proteção e livramento, que é o principal coisa, né, gente? Tudo isso é principal, mas nossa, gente, o jejum só nos traz bênção. Não existe nada melhor do que você separar uma hora do seu dia, uma hora não, né? Algumas horas e se render a Deus, separar esse tempo para Deus, para buscar a presença de Deus e estar na presença de Deus. Não existe nada mais gratificante que isso na nossa vida. E quando que o jejum não vai servir? Quando que o jejum vai ser inútil da nossa parte? O jejum vai ser inútil quando fizermos com o coração irado, quando estamos em pecado, quando o coração não está quebrantado, quando se espera reconhecimento, admiração, quando você também quebra o jejum no meio, né? Você fala para Deus que não vai comer por um período de 6 horas. E nessas 6 horas você quebra, acaba comendo, e isso já vai ser um jejum inútil também. Já não vale a pena você continuar. É melhor você deixar para o outro dia. E tudo isso, gente, faz com que o jejum seja inútil perante Deus. O jejum é algo que temos que se dedicar, é algo que temos que buscar, é algo que temos que nos esforçar. É uma humilhação. Assim, vamos se dizer que é um momento de humilhação, que temos que se humilhar a Deus, esquecer dos nossos desejos, da nossa carne e alimentar o espírito. Esse é o principal também motivo do jejum na nossa vida. E o jejum, gente, está diretamente relacionado com a oração. Jejum sem o momento de oração, sem a oração, não é jejum. Então, no jejum, você tem que separar um tempo, nessas 6 horas, você tem que tirar um tempo para você orar, para você se aproximar de Deus, você tem que estar com o coração voltado para Deus, esquecer as coisas do mundo, você tem que separar um tempo para oração, porque jejum sem oração não é jejum. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre o jejum. Eu tentei resumir o máximo que eu pude para poder falar sobre todos os aspectos do jejum para vocês, para que vocês estejam por dentro desse assunto. Quem ainda não tem muito conhecimento disso, eu resumi bem, mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Compartilhem com os seus amigos, compartilhem com quem você conhece. Clica em gostei para mim, se inscreva no meu canal, que aqui tem vídeo toda semana, segunda, quarta e sexta, vocês vão ver minha carinha, vocês vão me ver. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, curte e se inscreve no meu canal. Então é isso, fiquem com Deus e tchau!